Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula nossa, uma aula do CCT, e hoje o nosso tema é uma calibração, ok? Nós rapidamente vamos aí falar sobre o assunto, dar algumas orientações, algumas dicas, e nós temos aqui 5 objetivos nessa aula de hoje. Primeiro é mostrar o que realmente significa uma calibração. Segundo ponto é mostrar a necessidade de uma análise crítica do certificado de calibração. Terceiro ponto, apresentar o conceito de indicação, erro de indicação, tendência e correção, porque às vezes aparecem todos eles no certificado de calibração e o pessoal faz muita confusão. Mostrar também que desvio e erro de medição não são sinônimos. E o último objetivo é apresentar um exemplo então, de uma calibração, de uma balança de forma rápida para você ter uma ideia completa de tudo que a gente vai falar aqui. Então não perca essa aula, assista ela integralmente, cada parte é importante, tá certo? Nós somos do CCT, o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade, que temos 8 livros publicados que estão aí na tela, e vocês podem adquirir esses livros através da nossa livraria virtual, ok? Vamos falar agora sobre o conceito de calibração, que talvez vocês já conheçam, mas é bom a gente destacar algumas coisas, né? A calibração, o conceito oficial, né, de calibração ele é bem mais difícil de entender do que na prática ela representa. Né? O conceito diz que é uma operação que estabelece numa primeira etapa sob certas condições especificadas. Que condições são essas? Né? A temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, aquelas grandezas que atrapalham as nossas medições. Quantos pontos de calibração, quantas repetições nós vamos fazer a cada ponto de calibração, ou seja, tem um procedimento, né, especificando como fazer essa atividade em detalhes. Tá? Então essas são as condições especificadas. O que nós queremos na calibração? Uma relação entre os valores e as incertezas de medições fornecidas por padrões. Né? Nós já sabemos isso. Então, é a relação entre esses valores dos padrões com suas respectivas incertezas e as correspondentes indicações ou valores fornecidos com o instrumento ou pelo instrumento a ser calibrado com as suas incertezas associadas. Então, o que a gente está percebendo no conceito? Calibrar é, na verdade, comparar o resultado de um equipamento com outro equipamento de medição. Um é padrão e o outro é justamente o equipamento a calibrar, digamos assim, né? Aí ele coloca ali que tem uma segunda etapa da calibração, que é agora pegar esse instrumento que já foi calibrado e aplicar esses resultados para obter o resultado de uma medição a partir dessa calibração. Na verdade, ele quer dizer o seguinte, que o ideal é que, né, na grande maioria dos casos, você tem um instrumento calibrado para fazer a sua medição. Sua medição ela começa a ser confiável a partir do momento que você executa a calibração do equipamento de medição, porque é a partir daquela informação que você começa a ter uma ideia do tamanho de duas coisas importantes, que é qual o tamanho do erro de medição apresentado por esse equipamento e quais são as incertezas associadas a esses valores. Bom, na verdade, nós temos dois tipos de calibração. Temos a calibração chamada pelo método direto, que é esse caso que está agora aqui mostrando na tela, essa balançazinha sendo calibrada por uma massinha padrão, tá vendo aqui, né? A mão do usuário aqui colocando uma massinha padrão no prato da balança. E a gente compara o valor do certificado de calibração dessa massa padrão, que vai fornecer o nosso valor de referência, que está lá no certificado, com certa incerteza, com o valor indicado aqui ou mostrado no que a gente chama de mostrador digital dessa balança. Então, por comparação entre esses dois valores, nós percebemos se essa balança vai ter erros de medição ou não, que é um dos pontos fundamentais da calibração, né? Querer estimar esses erros de medição dessa balança. Claro que esses erros dependem dos erros do padrão, né? Por isso que a gente tem que conhecer ou as características de erro e incerteza desse padrão. Bom, a gente chama esse lado aqui, essa calibração de método direto, porque
Uma medida materializada, ela já fornece para nós diretamente o valor da grandeza. Eu não preciso ter um gerador da grandeza. Perceberam? No caso aqui, ó, da direita, nós temos a calibração de um chamado termômetro, né? Então, veja bem, nós temos que ter um bloco de aquecimento e esse bloco ele vai gerando diferentes temperaturas lá dentro dele, né? Então, aqui vejam que está o sensor do equipamento a calibrar é esse aqui de cima e o padrão é esse aqui de baixo, né? O sensor é aquele elemento do equipamento de medição que a gente diz que ele sente a grandeza, né? A grandeza, a temperatura é sentida por ele e ele sente isso e manda lá para a unidade de tratamento de sinais, digamos assim, um sinal elétrico proporcional a essa grandeza que a gente está medindo aqui. Então, os dois têm esses sensores de medição e a gente compara aqui, ó, vejam que a gente compara as duas indicações. O VIN chama esse valor aqui mostrado no mostrador digital de indicação, ou valor fornecido pelo equipamento de medição, né? É a indicação do equipamento de medição. E vejam que aqui a gente percebe claramente que existe um erro de medição, né? Se esse aqui for o valor de referência, existe uma diferença de 0,2 graus Celsius para mais no equipamento calibrado. Esse aqui é chamado método indireto de calibração, porque para gerar a grandeza temperatura, nós vamos precisar de um gerador. Então, nós temos já um outro componente na calibração, que é o gerador da grandeza. Esse gerador da grandeza, ele não mede nada, ele apenas gera diferentes de temperatura, e essa temperatura diferente, ela é medida simultaneamente pelo equipamento a calibrar e pelo equipamento padrão. Diferente aqui do caso da balança, que a própria massa, né, medida materializada, já fornece uma massa que é comparada com a indicação da balança. Eu não tenho que gerar uma massa padrão aqui. O próprio padrão já fornece essa massa. Bom, é apenas questão conceitual, né? Bem, mas tem três observações, e dessas três observações no conceito de calibração, duas nos interessam muito. É a primeira e a última, a primeira e a terceira. A primeira diz assim, ó, o resultado de uma calibração ele permite tanto o estabelecimento dos valores do mensurando, que é da grandeza, que a gente está medindo, né, sob certas condições, para as indicações fornecidas no padrão e pelo calibrar, também como a determinação das correções a serem aplicadas. Esse finalzinho aqui é que é importante. É um texto mal escrito, na verdade, não é muito claro, mas esse finalzinho aqui eu acho que ele está claro. É como a determinação das correções a serem aplicadas. O que significa isso? Se nós agora sabemos que o equipamento de medição que a gente está calibrando tem erros, o que a gente pode fazer com esses erros? Melhorar, usar esse erro, eliminar uma parcela desse erro, para a gente poder melhorar a qualidade das nossas medições. É isso que ele está dizendo. Isso nós vamos discutir daqui para frente. Começar a discutir um pouquinho para frente. E o que é essa correção? Correção nada mais é do que o erro de medição com o sinal trocado. Um bom exemplo de correção é o horário de verão. O antigo horário de verão, que esse ano não teve, acho que o ano passado também não lembro. Bom, mas o horário de verão é justamente o quê? É adiantar o relógio de algumas regiões, em geral em 1 hora, né? Quando tinha horário de verão. Então a gente sabia que olhava para o nosso relógio aqui em Florianópolis, por exemplo, agora são 15 horas e 54 minutos. 15h55, vamos arredondar. Se eu quisesse saber que horas tinha lá em Recife, por exemplo, que não estava no horário de verão, eu tinha que fazer o quê? Descontar 1 hora. Então, lá em Recife, se nós estivéssemos agora no verão, seria lá 14 horas e 55 minutos. Por quê?
Porque nós adiantamos o nosso relógio em 1 hora. Nós provocamos um erro grosseiro, muito grosseiro de medição, e aumentamos o nosso relógio em 1 hora. Nós sabemos que esse relógio está adiantado, que ele está medindo com um erro muito alto. E se a gente quer saber que horas tem, na verdade, lá no estado que não tem hora de verão, é só fazer essa continha. Perceberam? Nós vamos fazer a mesma coisa com os equipamentos de medição. A partir do momento que nós sabemos o erro de medição, a gente pode eliminar esse erro de medição. E no item 3, o que ele fala ali? Que o resultado de uma calibração pode ser registrado, na verdade a gente diz que deve ser registrado em um documento que aqui ele está chamando de certificado de calibração ou relatório de calibração. Bom, os dois termos são passíveis de ser usados. A maioria das normas, um exemplo é a 17025, ela prefere chamar de certificado de calibração. Mas não está errado, de jeito nenhum estaria errado, nós chamarmos de relatório de calibração. Certo? Porque é aquele documento que vai evidenciar que a calibração foi realizada e onde ou quais foram, na verdade, os valores de erros e incertezas obtidos naquela calibração e, eventualmente, outros parâmetros que são obtidos na calibração que uma nova técnica específica determina. Né? Então, em geral, essas duas informações são mais importantes para nós. É o erro de medição e a incerteza associada àquela calibração. A gente vai ver para que serve cada um deles, como é que a gente usa essa informação, por que elas são importantes e assim por diante. Nós vamos começar a engrossar o caldo agora. Né? Nós vamos começar a botar lenha na fogueira, vamos dar uma engrossada no negócio aí, como a gente falou. Né? Bom, então olha só. Esse é o processo de calibração, o conceito oficial está aí. Trocando em miúdos tudo isso que a gente falou até agora, está aí, ó, a calibração nada mais é do que comparar os resultados do equipamento em estudo, aquele em calibração, contra outro equipamento que nós chamamos de padrão. E aí vem a pergunta que talvez vocês já estão assim, né, com ela querendo fazer há bom tempo. Mas, Gilberto, então, o que é um padrão? O que é um padrão? O padrão, como a principal característica dele, ó, é essa aí. Ó. Ele deve ter uma incerteza na sua calibração 3 vezes menor, no mínimo, do que a incerteza que nós esperamos na calibração do instrumento a calibrar. Então, veja bem, como é que eu posso definir? Esse equipamento, ou essa medida materializada é padrão para calibrar aquele equipamento, para calibrar aquela outra medida materializada, e assim por diante. O que é que eu espero de incerteza de medição nessa calibração? Se eu espero uma incerteza de calibração, será de 1 milímetro, grosseiramente, eu preciso ter um padrão com uma incerteza de no mínimo 0,3 milímetros, no mínimo. Perceberam? O padrão é uma referência. Se ele é uma referência, ele tem que ser melhor do que o instrumento a calibrar. Melhor no quê? Na incerteza de medição. E aí vocês vão perguntar, e o erro, Gilberto, do padrão? O que eu faço com o erro desse padrão? O erro do padrão a gente não vai, por mágica, fazer ele desaparecer. Nós vamos ter que trabalhar com essa informação, porque senão esse erro vai ser julgado como sendo um erro do equipamento calibrado. Então, o certo é corrigir erros do padrão, para que esse erro não venha atrapalhar a calibração do equipamento que eu estou calibrando. Então, a incerteza me ajuda a definir duas coisas. Se aquele equipamento é adequado para ser padrão ou não, naquela calibração que eu quero fazer, e vai definir também a incerteza da calibração, daquele processo de calibração. E o erro de medição do padrão nós vamos corrigir para tentar eliminar isso aí.
para que ele não jogue esse erro de medição como sendo um erro do equipamento calibrado. Bem, como fazer tudo isso? Cenas dos próximos capítulos que vem por aí. Bom, então significa, na verdade, que o instrumento de medição ele foi comparado com o padrão, como está aí na tela, e agora nós passamos a conhecer os erros de medição e as suas incertezas. Por que suas incertezas? Por que erros de medição? Porque geralmente, se a gente está calibrando o equipamento de medição, nós vamos calibrar o equipamento em vários pontos de calibração, né? Por exemplo, uma balança que mede de 0 a 1000 kg, nós vamos pegar 5 a 10 pontos de calibração. Qual é o erro a 200 gramas? Qual o erro a 400 gramas? A 600? A 800? A 1000 gramas? E nós vamos ver que esse erro pode não permanecer constante. Ele pode mudar dependendo do valor medido com o equipamento de medição. E aquela incerteza do certificado de calibração no padrão vai influenciar, vai ser uma chamada componente de incerteza de medição. Até é bom saber que o próprio Matheus e a sua equipe e o Lourenço vão fazer o curso de incerteza na semana que vem, né? É muito bom porque esse curso vai ajudar muito vocês no próximo curso. No próximo curso nós vamos aprofundar todo esse assunto, né? No curso de incerteza a gente aprofunda toda essa questão de como é que chega na incerteza, quais são as componentes principais e assim por diante. Aqui nós vamos apresentar o uso da incerteza de medição, por que ela é importante, o que ela é, o que ela significa e assim por diante. E lá, no curso de incerteza de medição, nós vamos engrossar mais o caldo, né, complementar com muito mais informação para a gente chegar a quantificar a incerteza de medição da calibração. Então, esse curso vai ajudar muito, extremamente, a vocês que estão ou que vão fazer esse curso de incerteza de medição. Então, aí vem essa coisa que está em vermelho ali. Então, nós temos que analisar um certificado de calibração quando ele chega, o equipamento na nossa mão. Esse instrumento foi calibrado. E muita gente, eu já passei por essa experiência de chegar e perguntar ao pessoal, escuta, eu gostaria de ver o certificado de calibração de tal equipamento de medição, e eles me questionarem. Mas por que você quer ver? O instrumento já foi calibrado. Aí eu pergunto, não, mas é justamente isso que eu quero ver. Eu quero saber se tem erros, quais são os erros, qual o tamanho desses erros, né? O tamanho das incertezas. Não, mas o instrumento não tem erro, o instrumento já foi calibrado. E alguns chegam ao absurdo e dizem, não, o instrumento não tem incerteza, o instrumento já foi calibrado. Ou seja, aí a gente tem que explicar o que é essas duas coisas, qual é a diferença entre elas, etc, blá, 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 tudo que a gente vai falar aqui, né? Bom, por que fazer essa análise crítica do certificado? Porque eu posso ter um instrumento calibrado e ele não servir para a minha aplicação. Eu posso ter uma decepção grande quando esse instrumento chegar. Ele pode ter erros tão grandes, incertezas tão grandes, que ele inviabiliza a minha medição. Ele não se aplicaria, ele não tem características adequadas para fazer a medição que eu quero. Então, a análise crítica do certificado tem que ser feita após a calibração do instrumento. E eu perguntar, será que esses erros não atrapalham a minha medição? Será que essa incerteza também não atrapalha a qualidade da minha medição? Ok? Como é que eu vou chegar numa incerteza de 1% na calibração para um cliente se o meu padrão já tem incerteza de 2%? Então eu não posso usar esse padrão para aquele cliente lá. E eu estava aqui matutando agora, eu esqueci de dizer alguma coisa, pessoal, agora me veio na cabeça. O que era? É que quando eu trabalhava em laboratório de calibração, a primeira pergunta que nós fazíamos para o nosso cliente era: ok, o senhor quer calibrar esse equipamento de medição? O senhor tem uma ideia
de qual o nível de incerteza, qual a ordem de grandeza da incerteza de medição que você precisa. Alguns dizem, não, sim, eu preciso de 2%. Opa, então tá. Nós vamos ver se temos padrões para isso. Outro chegava, não, eu preciso de 0,1%. Só começa a complicar. Vou ver se eu tenho esse nível de incerteza. Ah, preciso de uma incerteza de 0,001 milímetros. Essa análise tem que ser feita por quem faz calibração. Tem que entender para que o cliente vai usar o negócio. Senão eu posso não ter. É igual farmacêutico. O cara chega lá, eu quero um remédio para dor de cabeça. Sim, mas e daí eu tenho aqui uma pilha de remédio para dor de cabeça. Mas o senhor está com o quê? É enxaqueca? O senhor está com alguma outra dor? O senhor está com estresse? O senhor está com pressão alta? O que o senhor tem? O senhor foi ao médico? Tem uma receita? Senão eu não posso pegar qualquer remédio da cara. Não vai dar certo. Eu não posso pegar qualquer primeiro padrão na prateleira e dizer, não, esse aqui é o padrão que eu vou usar nessa calibração. Não vai dar certo esse negócio. Eu tenho que entender onde meu cliente vai usar esse equipamento de medição. Onde é que ele vai usar esse negócio? Ele vai usar para ensaiar corpo de prova de concreto, uma máquina lá, universal de ensaio, uma prensa de compressão, sei lá qual é o nome que o pessoal usa lá, né? Para romper corpo de prova de concreto, mas essa máquina, será que tem erro, incerteza adequada para romper aquele corpo de prova de concreto? Daqui a pouco eu estou dizendo que concreto é bom ou ruim, mas é problema da máquina, problema de medição. Eu estou achando que está tudo legal lá. Aí estou dizendo que o concreto fabricado pelo fabricante X não é bom, ou que o outro fabricante lá do concreto que é o bom, mas na verdade não é bom, porque o erro de medição diz que é bom, e pode não ser bom. E daí? Como é que fica essa parafernália toda aí? Né? Então, assim, ó, analisar, a primeira coisa que nós vamos e tem que perceber é que não dá a calibrar, não agora tem um instrumento perfeito. Eu tenho um álibi na minha mão aqui, eu tenho um certificado que se alguém me perguntar, não, o instrumento foi calibrado. Não, o instrumento aqui, que nós somos pobres, mas somos limpinhos. Não é? Tá tudo calibradinho aqui, bonitinho. O problema não é com a gente. Claro que pode ser com a gente, porque a gente talvez não fez essa análise crítica do certificado e chegar à conclusão, não, o instrumento serve para a nossa aplicação ou não. Perceberam? Bom, vamos falar alguma coisinha sobre isso aí. Não vai ser um curso de análise crítica do certificado, mas vai ajudar. Ok? Eu tenho que garantir que eu consigo interpretar um certificado de calibração. Isso eu tenho que fazer. Se não é mais um documento. É apenas um documento. Antigamente, nós compramos, nós comprávamos um equipamento de medição e vinha assim, ó, certificado de calibração. Esse instrumento atende os padrões internacionais, não sei o que, norma. Buluf, esse aí é um papel que não diz nada. O que a gente tem que ter na mão é o que a gente vai mostrar agora aqui para vocês. E aí, professor Lourenço, assim, ó, a gente vai tentar mostrar como fazer isso aqui. Mas não é um dos focos do curso. A gente consegue, se tiver tempo, a gente pode dar mais exemplos, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente vai abordar um pouco isso aqui também, tá certo? Na medida que vocês vão entendendo os conceitos, vocês vão, opa, eu tenho que me preocupar com isso aqui, tá? Mas é um ponto bem importante. E que a gente também gostaria que esse curso fizesse, tá? E no curso de incerteza, isso aí vai ficar mais claro ainda. Porque eu vou mostrar aqui para vocês, ainda nesse curso, como o erro de medição, como a incerteza de medição influenciam na decisão de aprovar ou reprovar um produto, aprovar ou reprovar aquelas amostras de corpo de prova e assim por diante. Olha só. Calibração, então, não significa eliminar erros de medição e nem as incertezas. O que a gente quer dizer com isso? Gente, calibrar não quer dizer que eu vou receber, então, o instrumento com erro zero. Perceberam? Na verdade, muita gente acha que quando manda calibrar, ele recebe um instrumento já ajustado,
que alguém mexeu e minimizou os erros de medição. Existe isso? Existe. Existe o ajuste que nós vamos mostrar aqui também nesse treinamento. O que é o ajuste, para que ele serve, um exemplo e assim por diante. Tá certo? Mas esse ajuste, presta atenção, cai na prova. Questão 89. Esse ajuste não é uma obrigação do laboratório fazer. Do laboratório que faz a calibração do equipamento. Nenhuma norma diz que isso tem que fazer. Talvez uma ou outra possa até dizer, mas eu desconheço. Mas olha só, mandar calibrar é comparar com o padrão. Os erros de medição, e eu vou mostrar aqui para vocês, certificado, que vocês vão dizer, pô, mas tem tudo isso de erro. E ele foi calibrado? Foi. Foi calibrado. Então, calibração não significa eliminar erros de medição e nem incerteza. Na verdade, nós passamos a conhecer essas duas informações, esses dois, eu vou chamar de lógico, que são extremamente importantes. Nós vamos começar a falar deles agora. Tá certo? Mas olha só. Se vocês querem que o instrumento seja ajustado, que aquela operação para eliminar erros de medição, baixar os erros de medição, mas não vai conseguir zerar, vocês têm que perguntar para o laboratório que faz calibração. Olha aqui, fulano, se tiver erros de medição elevados, altos, vocês mexem no equipamento para reduzir esse erro de medição? O ajuste vocês fazem? Uns vão dizer sim e outros vão dizer não. Aqueles que vão dizer sim vão dizer ok, nós fazemos, mas nós vamos cobrar um pouquinho por isso aí. Porque às vezes o ajuste dá mais trabalho do que a própria calibração. Cada caso é um caso. Mas dá trabalho para fazer isso. Então, o laboratório cobra para fazer isso. Mas é melhor ter um equipamento calibrado e ajustado do que só calibrado. Isso é verdade. Mas ainda posso, nós vamos mostrar para vocês, melhorar a qualidade do equipamento de medição. Ainda podemos melhorar a qualidade de medição, mesmo que ele tenha erros de medição. Aí nós vamos ter que fazer uma continha, vamos ter que corrigir, como eu mostrei naquele exemplo ali do horário de verão. Vamos ter que fazer esse esforço, fazer uma continha para chegar lá. Mas faz parte. Até porque nem todo instrumento permite calibração. Bom, primeira coisa então, é a gente conhecer o que é o erro de medição. Talvez você já conheça, mas eu vou dar uma passada aqui para o desencargo de consciência, como se diz. Né? Aquela informação que o instrumento nos mostra, aquele número, aquele resultado que o instrumento nos mostra é chamado de indicação. Está aqui o conceito. O valor fornecido por um instrumento de medição ou por um sistema de medição. Indicação é isso. É o valor que o instrumento nos mostra, que muitas vezes é o valor medido. Pode ser uma medição com qualquer instrumento de medição, analógico ou digital. Aquele valor fornecido por ele é geralmente chamado de indicação. E o que é o erro de medição? Essa indicação não é perfeita. É como se a gente olhasse agora para o relógio do nosso computador, do nosso celular, e dizer, são 16 horas e 14 minutos. A gente sabe que não é. Não é 16 horas e 14 minutos. Isso é uma indicação. É um valor apenas. E como a gente disse ali para trás, nós nunca vamos saber que elas têm. Nós vamos estimar. Podemos estimar isso. Porque toda medição tem erros. O princípio básico de toda medição são dois. Toda medição tem erros e toda medição tem incerteza. Cai na prova. Toda medição tem incertezas e toda medição tem erros. E começamos aqui com o conceito de erro de medição. Diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. O valor de referência a gente já sabe de onde é que vem. Ok? Lá do padrão. Então, para um instrumento de medição, a indicação é o valor medido. Assim nós podemos escrever matematicamente. Se a gente ler aqui em cima, isso aqui é uma expressãozinha matemática simples. Uma diferença. Já começa a dizer que é diferença entre um valor medido de uma grandeza com um certo equipamento e um valor de referência. De onde é que vem isso?
da calibração do instrumento de medição. Erro, reindicação menos o valor de referência. O erro de medição do instrumento de medição determina-se quando o instrumento, portanto, é comparado a um padrão, porque eu preciso ter o valor de referência. Se o padrão foi bem selecionado, eu vou ter um valor de referência, que fornece, então, esse padrão o valor de referência. Esta operação nós já vimos agora há pouquinho, que nós chamamos de calibração. Ok? Nós chamamos de calibração. Bom, olha só. Vocês não estão dormindo não, né? Calma que nós já estamos terminando, hein? Vamos terminar o primeiro dia. Falta um pouquinho, já estamos chegando lá. Não vão dormir aí. Olha só. Agora, muitas vezes, o erro é chamado de forma equivocada de desvio. Mas antes disso, me veio outra coisa aqui na cabeça agora. Olha só. Quando é que esse erro de medição é zero? Só tem uma forma de esse erro ser zero. Quando a indicação for igual ao valor de referência. Certo? Ok? Matematicamente é isso. Se o valor indicado para o equipamento for igual ao valor de referência, essa diferençazinha matemática dá zero. Então, erro zero. Seria a situação ideal que todo mundo gostaria, né? Ok? Bom, essa pergunta sobre o ajuste aí, se ele for efetuado em todos os pontos de calibração, na verdade, quando se faz o ajuste, a gente vai mostrar para vocês, é a tentativa, né? De tentar zerar todos os erros de medição, digamos assim. Mas existe um outro problema que vai aparecer já na sequência aí, professor, que é o seguinte. A resposta do equipamento não é perfeitamente linear. O que a gente quer dizer com isso? Os erros não são constantes ou aumentam numa certa proporção. Okay? Então, nós vamos ter casos que, por exemplo, vamos pegar uma balança aí, né? Eu posso ter um erro positivo a 200 gramas e um erro negativo a 400 gramas, ou vice-versa. Então, na maioria dos instrumentos, essa estabilidade no valor da tendência ela não existe. Essa linearidade não existe. Nós vamos mostrar isso na prática. Tá? A tentativa é zerar os erros de medição, mas a gente não vai conseguir zerar todos. A tua pergunta é bem interessante porque é o seguinte, o que vai acontecer na prática? Mesmo ajustando, nós vamos ter erros de medição. No fundo é isso, tá? Na grande maioria dos casos é isso. Mesmo ajustando, nós vamos ter erros de medição. Só que esses erros de medição vão ser bem menores do que a gente tinha antes. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, vamos segurar um pouquinho agora o ajuste. Eu sei que a curiosidade começa a bater forte. Isso acontece muito no curso de incerteza também. Vamos investir agora um pouquinho aqui. Depois, olha só. Mas eu gostaria de chamar a atenção de outra questão que a gente percebe muito. É um erro muito grande chamar erro de desvio. Como tem na tela, como diz os manezinhos, uma coisa é bife ali na mesa, outra coisa é bife à milanesa. Bife ali na mesa é uma coisa, bife à milanesa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós não podemos chamar o erro de medição de desvio. Eu quero mostrar aqui para vocês qual é a diferença. O desvio é um conceito que não está no vocabulário internacional de metrologia, já esteve nas primeiras versões, não está mais, porque justamente o pessoal usava como sinônimo, eles tiraram isso aí, graças a Deus, graças a bom Deus. Então, o conceito de erro em cima, a indicação é o valor, erro é a indicação menos um valor de referência que é fornecido por um padrão, complementei aqui já no conceito, e o desvio é uma indicação a um valor qualquer menos um valor de referência, só que essa é a referência, que não é um padrão, é uma média, é um valor nominal, e assim por diante. Por isso que a gente não chama de erro de medição. Ok? Na verdade, é um desvio, porque a média não é um valor padrão. O valor nominal não é um valor padrão. Um conceito bem típico, se vocês conhecem um pouquinho de estatística, é o tal de desvio padrão. Né?
O desvio padrão. Por que não se chama de erro padrão? Alguns livros de estatística até chamam de erro padrão. Está errado, está incorreto chamar de erro padrão. É um desvio padrão mesmo, porque ali na referência é a média dos valores. É um valor menos a média. É que entra lá na equação do desvio padrão. Então a média é a referência. Então aquilo é um desvio. Mas vou mostrar agora aqui na sequência para vocês entenderem um pouquinho mais. Embora pareça um pouquinho confuso. Mas olha só. Vejam bem, nós temos uma massa M de valor nominal 100 gramas. Bom, o que é o valor nominal? O valor nominal, segundo o vocabulário internacional, embora a gente não colocou aí o conceito, ele é o valor mais aproximado da grandeza. Como assim? O fabricante tentou fabricar essa massa com 100 gramas, só que ele não vai conseguir. Por isso que chama de valor nominal. É o alvo dele. Ele tentou produzir com 100 gramas, mas ele não vai conseguir produzir com 100 gramas essa massa. Por quê? O operador não é perfeito, as máquinas não são perfeitas, etc. O ambiente não é perfeito, vai gerar essas imperfeições todas combinadas. Nós não vamos chegar, a não ser por uma coincidência, um valor nominal de 100 gramas. Então, aquela massa que ele produziu, tentando fabricar ela com 100 gramas, não vai ter 100 gramas. Como é que eu vou saber quanto é que tem essa massa? Como é que eu vou estimar o valor real dessa massa? Comparando com uma outra massa padrão de referência, uma massa M de valor nominal 100 gramas foi comparada com uma outra massa padrão de referência de 100,05 gramas. Ou seja, nós calibramos essa massa de 100 gramas, que a gente sabe que é o valor nominal, com uma massa padrão. E essa massa padrão é que está lá no certificado que ela tem o valor de 100,05 gramas. Ou seja, fizemos a comparação das duas massas, isso aí os laboratórios de calibração de massas usam os chamados comparadores de massa, ok? E chegaram à conclusão que o valor daquela massa, cujo valor nominal de 100 gramas, não é 100 gramas, é de 100,15 gramas. Ou seja, a pergunta é, qual o valor do erro de medição, qual o desvio? Olha só. Pergunta então, qual o valor do erro e qual o desvio? O que é o erro? Nós sabemos que o erro é a indicação, valor mais provável, 100,15, menos o valor de referência usado, que é o valor do padrão utilizado, que foi 100,05. Então, o erro de medição é 0,10 gramas. Perceberam? Qual é o desvio de massa? No desvio de massa, aí agora nós usamos a referência o valor nominal, ou seja, 100,15 menos 100, nesse caso é 0,15 gramas. Perceberam a diferença? Tem uma diferença no valor. Por quê? Aqui nós estamos informando o erro de medição naquela calibração. Por quê? Nós chegamos a estimar que a massa foi 100,15, mas na verdade o padrão tinha 100,05. Então essa massa tem 0,10 gramas a mais que o padrão. Vejam que se eu somar 0,10 aqui com esse valor, vai dar o 0,15, que é o desvio, perceberam? Né? Essa soma bate, o 0,10 mais o 0,5 aqui do padrão, essa soma dá 0,15. Ou seja, o desvio da massa é 0,15, que talvez até, dependendo da situação, seja um valor importante para o cliente. Porque qual é a função do desvio aqui para nós? É dizer, não, a massa que está escrita nela 100 gramas, que é o valor nominal, não tem 100 gramas. Ela tem 0,15 gramas a mais. Esse é o desvio. E esse desvio deu positivo. Tá? O erro de medição deu positivo e o desvio também deu positivo, né? Tá certo? Então, dependendo da referência, se eu uso o valor de referência, que é o caso mais comum, eu vou ter um erro de medição. A diferença é um erro de medição. Se eu uso um valor nominal, que é aquele valor que o fabricante tentou produzir, e esse conceito de desvio geralmente se aplica mais a medidas materializadas mesmo. Mas a gente vê muito certificado, isso aí o Inmetro já andou cortando de vários certificados de laboratórios acreditados na área de calibração, não use desvio, não é desvio lá no certificado. Você está fazendo cálculo do erro de medição, então você tem que informar que aquilo é um erro de medição.
Ok? Ficou clara a diferença? Então, depende da referência. Se eu estou fazendo um cálculo em relação à diferença da indicação, o valor mais provável daquela grandeza, em relação ao valor de referência, fornecido por um padrão, isso é um erro de medição. Se essa diferença é em relação ao valor de referência, que é uma média, um valor nominal, outro valor qualquer, isso já não é mais um erro, isso é um desvio. E aí a gente tem que tentar interpretar essa informação corretamente, para não cair do cavalo. Tudo bem aí? Podemos avançar? Ficou claro ou complicou? Tudo ok? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? Em geral, nos certificados, não é para aparecer o termo desvio. Porque, em geral, nos certificados, o que é informado lá são erros de medição. Tá certo? Que é o que nós vamos ver no certificado. Mas, até o próprio pessoal lá do Bureau Internacional de Peso e Medida disseram, vamos tirar fora do vinho o conceito de desvio, porque estão usando como sinônimo, não é. Ok? Bom, vamos lá. Vamos dar um exemplo aí para a gente encerrar o nosso dia. Embora a gente vai dar um exemplo aqui de uma calibração de uma balança, por que a gente trabalhar com massa, né, temperatura, que são grandezas que todo mundo conhece e fica fácil de mostrar, né? Mas a ideia é a mesma, é só mudar as unidades nos outros casos. Olha só. O que nós usamos para calibrar uma balança? Nós usamos massa padrão, como eu falei, que muitos chamam de peso padrão, né? Tradicionalmente, o Inmetro aceita chamar isso aqui de um peso padrão, tá certo? A explicação que o Inmetro dá é o seguinte: peso é o artefato, é a medida materializada. Isso é um peso. E massa é o valor da grandeza que aquele artefato representa. Eu não gosto disso. Para mim, massa tem unidade de quilograma, então isso aqui é uma massa. É uma massa padrão. Eles chamam de um artefato de peso. Para mim, peso é uma força, que é massa vezes a aceleração da gravidade, como a gente já mostrou. Mas tudo bem, é uma questão apenas aí que tradição. Então, no nosso exemplo, vamos usar uma massa de 100 gramas, ó, valor nominal. Então, veja bem, a gente quer calibrar uma balança e nós sabemos o valor nominal. Valor nominal. Alô? Olha só, o valor nominal. Onde está o valor de referência? Onde é que nós vamos encontrar o valor de referência dessa massa padrão? Temos que pegar o certificado de calibração. Então, nós precisamos do certificado de calibração dessa massa padrão, se ela já foi calibrada. E nesse certificado vai constar algo assim, por exemplo, ó, resultado da calibração da massa é 99,5 mais ou menos 0,1 gramas, com probabilidade de 95%. Ok? Então, olha só. Nós temos três informações. Um valor mais provável, uma incerteza e uma probabilidade de abrangência. Como é que interpreta isso? A pergunta é, qual o valor da massa? Qual o valor da massa? A resposta deveria ser, não sei. A única coisa que a gente sabe é o quê? O que nós podemos informar, então? Né? Nós não sabemos e nunca iremos saber, como a gente tem dito até agora. A única coisa que a gente sabe claramente é que o valor da massa está dentro desse intervalo, 99,4 até 99,6 gramas, com a probabilidade de 95%. Ainda tem aquela probabilidade de 0,5% de cair fora do intervalo, e esse 0,5%, essa probabilidade, no curso de incerteza de medição, a gente explica de onde é que ela vem, qual a origem dela, como é que isso funciona e assim por diante. Aqui nós só vamos mostrar como interpretar. Então, essa probabilidade significa isso. A massa mais provável cai dentro desse intervalo ali com 95% de probabilidade, não é de 100%. E essa probabilidade tem que ser informada, reportada no certificado de calibração. Provavelmente vocês já viram isso. Provavelmente. Vocês já viram isso aí. Ok? Olha só. Ou seja, algo em torno de 5% de probabilidade, ainda que o valor da massa seja menor do que 99,4 ou maior do que 99,6. Qual o valor mais provável da massa? Qual o valor que nós vamos usar como referência? Que muitas vezes, antigamente chamava no vocabulário valor convencional da massa.
99,5. Esse vai ser o nosso VR, o nosso valor de referência. É o valor mais provável. Todos os nossos cálculos, para determinar o erro da balança, nós vamos usar o valor 99,5 como sendo o nosso VR. Aí, até me perdi aqui agora. Bom, 99,5, 99,5 então é o nosso valor de referência. É o valor mais provável para todos os cálculos daqui para frente. Tá bom? Bem, vejam bem. Então agora que nós vamos mostrar para vocês qual é a diferença entre dois conceitos que podem aparecer no certificado de calibração, que é a tendência e erro de medição. Preste atenção no exemplo. Olha só. Então nós vamos usar essa massa padrão para calibrar a balança. Olha só. Em calibração, geralmente nós comparamos o valor do padrão, ou padrão, algumas vezes com o instrumento a calibrar. Por que nós calibramos ou comparamos no mínimo 3 vezes, que é um valor assim bem típico em calibração? Repetir no mínimo 3 vezes. Ou seja, põe a massa lá no prato da balança, anota o valor registrado aqui, né, no mostrador, tira a massa, vê se a balança zera, se não, limpa tudo, zera ela, põe de volta a massa, tem um segundo valor medido, tira a massa, põe de volta, anota o valor medido, e aí nós temos as 3 repetições. Então, não é pegar a massa e botar lá em cima do prato da balança e deixar lá e anotar 3 valores em sequência. Isso não é calibrar 3 vezes. Precisamos repetir 3 vezes. São 3 repetições, significam 3 medições, como se a gente fosse medir uma massa, né? Ok? Vejam bem, então, o valor de referência nós já sabemos, 99,5. Aí nós vamos pegar essa massa lá e vamos botar no prato da balança a primeira vez. E pode ser que dessa primeira vez a gente encontre o valor 99,3, tá vendo? Que já significa que há um errinho de medição aí. Quanto é que é esse errinho de medição? Eu já vou mostrar para vocês. Da segunda vez, tá? Então a gente tirou a massa, espera a balança zerar, se não zerar pode fazer o zero, bota a massa de volta e agora indicou 99,5. Pode acontecer essa diferença? Pode. Nós estamos aqui exagerando um pouquinho para mostrar para vocês que os valores podem não se repetir, o que é o mais comum nas calibrações. Aí a pessoa vai lá, tira a massa de volta, espera a balança zerar, se não zerar ela vai lá, aperta a tecla de zero, aí coloca de volta e agora a balança deu 99,1 grama. Ok? O que é mais comum agora? Já fiz as 3 repetições, então tiro uma média dessas 3 indicações. O que vai dar essa média aí, né? 99,3, né? Um número bem fácil para a gente poder trabalhar. Tá bom? Então nós temos o quê? Nós fizemos a calibração dessa balança comparando com um padrão de referência, que é aquela massinha padrão, e fizemos essa comparação no mínimo 3 vezes. Por que repetir? Porque se eu faço uma vez só, eu vou ficar com uma dúvida, né? Será que esse valor está correto? Será que eu não fiz uma besteira durante a medição? Será que não deu um pico de tensão elétrica? Se não deu um pico de vibração? Será que eu não me atrapalhei na medição? Será que eu não tenho o número errado? Então a gente repete para ter, né, uma certa confiança de que é mais ou menos por aí. Tem um ditado muito interessante dos alfaiates que diz o seguinte, né? Ó, vai lá e mede 3 vezes, ou mais vezes, porque depois que tu cortar não tem mais volta, né? Cortou, cortou, né? Tá certo? Se ficar pequeno, vai ter que procurar alguém para caber aquela roupa lá, porque ficou maior, tudo bem, mas cortou errado, porque mediu errado, né? Então aqui é a mesma coisa, a gente quer ter uma certa confiança que esses valores não tem coisa grosseira aqui, erros grosseiros nas nossas medições, né? Tá bom? Bem, e vejam bem então, nós temos o quê? Uma média, temos 3 valores medidos, então a gente pode achar 3 erros de medição. Aí a média que nós
fizemos, né? Soma os 3 valores, média aritmética normal, ok? Tira a média, então. E os 3 erros de medição. Vou chamar de erro de medição 1. Quem é o erro de medição? 99,3 menos 99,5. Menos 0,2 gramas. Ou seja, na primeira comparação que a gente fez, a balança indicou a menos do que o padrão. No segundo valor, ela indicou igual. Repetiu os valores, né? 99,5 foi a indicação na balança, está aqui, né? Valor de referência 99,5, aquele caso deu erro 0. E na terceira vez a balança voltou a indicar menos, só que agora ela indicou bem menos, e que no primeiro caso foi 99,1 e deu menos 0,4, então, esse erro de indicação. Isso aqui são 3 erros de medição. Bom, o que a gente faz então? Se alguém perguntar aí para vocês, qual é o erro de medição que caracterizaria essa balança para quando a gente medir uma massa em torno de 99,5 gramas? O que a gente faria? O que vocês fariam? Né? O que é o mais comum de se reportar numa situação dessa? Está aí, ó. O Matheus e a turma dele vai colocar a média. Perceberam? Então, média dos erros de medição é somar esses 3 valores, menos 0,4, mais 0, menos 0,4, menos 0,2, desculpa, né? Mais 0,2, menos 0,4, dividir por 3, isso vai dar menos 0,2. Esse erro médio é chamado no vocabulário internacional de metrologia de tendência. Tendência. Perceberam? Que pode ser calculado de uma outra forma. Olha só. A tendência pode ser calculada assim, ó, pegar a média das indicações dadas na balança menos o valor de referência. Quanto é que é a média das indicações? 99,3. Quem é o valor de referência? 99,5. Essa diferença deu menos 0,2. Está vendo que bate? Né? Então, na prática, a tendência é uma estimativa do erro médio de medição para aquele ponto de calibração. Então, qual a diferença do erro para a tendência? O erro é um valor individual. Comparei o padrão com o instrumento a calibrar. Tem um erro de medição. Se eu tiver mais repetições, eu posso tirar a média desses erros, eu vou ter uma tendência. Eu não gosto desse termo, tendência. Eu preferia que o vocabulário chamasse de erro médio. Né? Ok? Erro médio de medição. Talvez fosse mais claro. Mas vocês vão encontrar, em alguns certificados, o pessoal pode chamar a tendência de erro ou de tendência. Bem, geralmente se faz a calibração com N repetições. Então, aquela informação que ele dá no certificado, que ele chama de erro, geralmente é um erro médio. Então, no fundo é uma tendência, mas eles chamam de erro médio. Então, fiquem atentos a isso aí. Na verdade, assim, a tendência é um erro de medição, só que é um erro médio. Representa a média daqueles, no nosso caso ali, daqueles 3 erros de medição. Perceberam? Ok? Então, o que vai, em geral, aparecer no certificado de calibração? Vai aparecer esses valores aqui, não aparecem, esses valores intermediários não aparecem, não é obrigado a colocar no certificado. Geralmente só vem essa informação, valor de referência e média das indicações, depois vem na tendência ou erro médio de medição. Nós vamos ver isso aí, vamos ver se a gente consegue ver ainda hoje. Olha só. Então, nós já sabemos que existe essa tendência, ela é negativa. O que significa essa tendência negativa? O instrumento indicou, na média, a menos do que deveria indicar. A gente esperava que ele indicasse na média 99,5, mas na média indicou 99,3, ou seja, abaixo do valor de referência. Esse menos quer dizer isso. Tem que entender esse menos ali. Okay? E aí é que surge o valor de correção. O que é correção? A correção a ser realizada nos resultados, faltou um plural, né? Nos resultados, o que é?
É a tendência com sinal trocado. Ou seja, pega o erro de medição médio, troca o sinal, você tem o que a gente chama, o vocabulário chama de correção. Ou seja, se eu fizer uma medição depois de ter calibrado essa balança, eu sei que o erro de medição é de menos 0,2 gramas, então eu devo corrigir 0,2 gramas. Vejam que essa balança não foi ajustada. Ninguém falou em ajuste aqui, nós apenas estamos dizendo que existe um erro de medição médio, portanto existe uma correção a ser feita no resultado. Essa correção ela vai ter que ser feita manualmente. É uma continha que nós vamos ter que fazer depois. Eu já vou mostrar para vocês como pode ser feito. Mas dá trabalho. Se a gente, através do ajuste, conseguisse eliminar esse erro de medição, fizesse que, na média, o instrumento, essa balança indicasse 99,5, no lugar de 99,3, a gente conseguiria eliminar o erro de medição médio. E essa tendência seria em torno de zero, a correção seria zero. Mas isso não aconteceu aqui. Nós não ajustamos o instrumento de medição. Nós apenas calibramos. Perceberam? O ajuste vai ficar realmente para o próximo módulo, para a próxima